Bom dia para todos. Bom Nossa dia. aula online de História, né? Vamos falar hoje sobre o sistema colonial, a crise, né, do sistema colonial aí nas colônias latinas, ok? Ok. Começou toda essa crise. Então, pessoal, olha só, eu deixei, além dessa aula online, eu deixei para vocês na plataforma Plural uma atividade sobre os libertadores da América, tá? Não é futebol, garanto, mas tem uma associação aí com futebol, tá bom? E, inclusive, no finalzinho da aula, eu vou falar sobre um filme que vocês podem... Deixa eu colocar todo mundo aqui no mundo. Só um minuto. Então, pessoal, olha só. Crise no sistema colonial nas colônias latinas, né? Então, como que iniciou essa crise? Desde o início da colonização espanhola, né? Todas as colônias na Espanha, todas as colônias que pertenciam à Espanha, aqui da América Latina, elas já tinham estrutura administrativa, política, econômica, né? Uma estrutura social, e essa estrutura ela era mantida pela metrópole, ou seja, é uma regra que a metrópole ditava, né? Então, vocês viram lá no Pacto Colonial que esse pacto colonial era um acordo entre as metrópoles e as colônias, né, em que as colônias elas deveriam comercializar somente com as metrópoles. Ou seja, esse pacto colonial já nos remete à ideia de que as colônias, que as metrópoles, né, que elas tinham um pulso muito firme com as colônias, elas comandavam as colônias. Então, diante dessa estrutura, né, os primeiros indícios de crise na elite colonial, eles já começaram a aparecer, principalmente aí nas colônias que foram colonizadas através da colonização e exploração, né? Que é o caso dessas colônias da América Latina. Então, eles começaram a questionar vários impostos, né? O porquê de vários impostos. Eles não estavam satisfeitos com o sistema colonial, e esse sistema colonial, ele desagradava, né? Ele desagradava muito aos habitantes da colônia, né? E esse sistema, ele permanecia desde o início do domínio, né, da metrópole sobre a colônia. O sistema colonial, ele predominou desde o início. Então, os colonos que eram os habitantes, né, dessas colônias da América Latina, já estavam cansados dessa situação aí de desmando, né? Sobretudo de desmando da Espanha, né? Que é a Espanha que dominou esses países aí, quase todos da América Latina, aliás, todos os países da América Latina, com exceção do Brasil. Lembrando que esses países, eles ainda não tinham aquela grande quantidade de países como nós vamos analisar no mapa antes da independência. Então, muitos países, eles não existiam. Essas colônias, né, América Central e América do Sul, elas eram divididas em reinos, em vice-reinos, igual aqui no Brasil, lá no início da colonização, que era dividido em capitanias hereditárias, né? Não existiam os estados. Portugal, né, depois do Tratado de Tordesilhas, Portugal pegou a parte que lhe cabia e dividiu o Brasil em capitanias hereditárias. E as partes da Espanha, né, presentes aí na América do Sul e na América Central, elas eram divididas em vice-reinos e capitanias chamadas capitanias gerais. Então, existiam 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais. Então, nós vamos ver isso no mapa na próxima página. Voltando aí nessa insatisfação, né, dos colonos e tudo, nós temos aí uma imagem, essa imagem ela nos mostra, né, membros da elite colonial espanhola, né, da América Espanhola e do vice-reino do Peru. Então, para vocês analisem essa imagem aí sobre a roupa, né, como que eles se caracterizavam. Então, vocês veem a presença forte de uma cultura latina associada a uma cultura europeia. Então, a roupa deles, os trajes deles, eram uma mistura
uma mistura com trajes dos povos peruanos, né? E ainda hoje, os povos peruanos, existem alguns que se vestem dessa maneira, era uma mistura desses povos com a presença aí da Europa, né? Então, olha só, é, outros acontecimentos também que contribuíram, né, para a crise no sistema colonial. O que que acontece? Na Revolução Industrial, vocês acabaram de estudar, né, a Revolução Industrial na apostila anterior, do século XVIII, a Inglaterra, ela despontou durante a Revolução Industrial. Então, a Inglaterra, como sendo um país, né, que liderou a Revolução Industrial, a Inglaterra, ela tinha uma produção em alta escala. Por quê? A industrialização começou em terras britânicas, né? Quanto a isso, o que que acontece? A Inglaterra, ela começou a apoiar, né, apoiar financeiramente a maioria dos movimentos de independência que surgiram na América Latina. Olha só, o título da nossa unidade é Independências, que não foram uma só, na América Espanhola, né? Então, a Inglaterra começou a apoiar esses movimentos de independência. Por quê? A Inglaterra sempre tinha um interesse por trás disso. E aí, nessa questão de apoiar esses movimentos de independência, o que a Inglaterra queria? Qual que era o objetivo da Inglaterra? A Inglaterra queria mercado consumidor para os seus produtos. Então, a Inglaterra ela via na América Espanhola um mercado consumidor para os produtos ingleses. Então, o interesse deles era esse, em apoiar as independências na América Latina. Um outro fator, né, que contribuiu para que esse sistema colonial entrasse em crise, né, também foi a independência dos Estados Unidos e a ligação com o iluminismo. Vocês também estudaram sobre o iluminismo lá no início do ano, né, no caderno. Então, na questão da independência dos Estados Unidos, né, a ligação da independência dos Estados Unidos com o iluminismo é o quê? O iluminismo, ele difundiu, né, no mundo inteiro aqueles ideais de igualdade, de liberdade, de fraternidade. Os três principais preceitos do iluminismo seriam esses preceitos aí de igualdade, lembrando, igualdade, fraternidade e liberdade. E o que é independência? A independência nada mais é do que você ser livre, né? Por exemplo, alguém fala assim, quando eu tiver 18 anos eu já vou ser maior de idade, eu não vou depender mais dos meus pais. Errado, porque filho, ele pode estar com 50 anos que ele ainda depende dos pais dele, né? Então, essa questão da independência seria uma liberdade a mais que os países teriam, né? Então, esses foram os dois fatores que contribuíram ainda mais para essa crise no sistema colonial. Eu gostaria que vocês marcassem esses dois fatores, está aí no finalzinho da página 444. Marquem aí, por favor, a Revolução Industrial, né? E a independência dos Estados Unidos. Então, com a independência dos Estados Unidos, o objetivo, né, o principal objetivo era combater o absolutismo. O que seria o absolutismo? Seria essa forma das metrópoles dominar as colônias, né? Esse absolutismo seria esse poder que as metrópoles teriam em cima das colônias. Então, pessoal, durante os domínios espanhóis da América, como eu falei para vocês, vocês vão ver no mapa a seguir, eles estavam divididos em 4 vice-reinos e 4 capitanias, né? Então, nós vamos ver lá quais eram esses vice-reinos. E a base desses vice-reinos e dessas capitanias gerais era o quê? A agricultura, né? Principalmente a agricultura herdada desde os povos pré-colombianos, os povos pré-colombianos, maias, incas e astecas. Então, a base da economia dessas colônias era a agricultura e a pecuária também que estava iniciando, né? Então, foi o princípio aí do processo da pecuária que estava em expansão. Então, tinha uma hierarquia social dentro desses vice-reinos. Como todo povo, como toda civilização, existe uma hierarquia social. Então, como que estaria distribuída essa hierarquia social? Depois eu vou passar isso para vocês numa videoaula, para vocês anotarem no caderno, né?
sobre esses termos. Então, olha só, esses grupos, né, eles estavam, além deles controlarem, né, a estrutura política, existiam dentro dessas capitanias, desses vice-reinos, né, esses vice-reinos espanhóis, existia essa hierarquia dentro deles. Então, como eu falei, a base da economia, né, era além da mineração também, são três coisas: a mineração, a agricultura e a pecuária que estava em expansão. Então, a base da economia era essa. E a elite colonial era formada por um grupo chamado chapetones. Olha aí o significado de chapetones ao lado aí da apostila, no glossário, né? Os chapetones eram espanhóis que vinham da Europa para habitar a América. Então, a que esses chapetones teriam direito? Então, eram chamados de chapetones, os espanhóis que se mudaram para a América. Então, eles poderiam assumir altos postos, né, do exército e cargos administrativos. Então, eles assumiam assim, os chapetones, eles tinham direito de assumir os cargos mais altos das colônias latinas, ok? Então, eles eram encarregados de corporações que administravam essas cidades coloniais, né? Então, as cidades coloniais, elas eram chamadas de cabildos. Marca tudo isso aí no glossário aí do lado, tá? Elas eram chamadas de cabildos. Então, além dessa elite colonial, que eram os chapetones, existiam também os crioulos. Quem eram os crioulos? Os crioulos eram um grupo, filhos de espanhóis, né? Eram os filhos de espanhóis nascidos nas Américas. Então, os crioulos, eles tinham menos direito do que os chapetones, mesmo eles sendo descendentes de espanhóis, né? Então, só que os direitos deles eram menores, por quê? Eles compunham a elite, eles faziam parte da elite colonial, só que eles não poderiam ocupar cargos administrativos. Esta é a diferença dos crioulos e dos chapetones, né? Crioulos, ou chamado elite crioula. Então, vocês têm que saber essa diferença aí dessas duas hierarquias sociais dentro das colônias espanholas, né? É a diferença entre os chapetones e os crioulos, tá? Então, recordando aí, os chapetones eram descendentes de espanhóis nascidos na América Latina. Aliás, descendentes de espanhóis, os espanhóis que vieram morar na América Latina, né? Então, os próprios espanhóis, esses eram os chapetones. E os crioulos eram os descendentes, tá? Os descendentes de espanhóis. Só que os crioulos eram nascidos na América Latina e os chapetones, eles vieram da Espanha. Então, os chapetones, eles tinham mais direito, né, do que os crioulos, porque eles podiam ocupar cargos administrativos, cargos de alto escalão, né, e os crioulos não. Então, essa elite, esse grupo dos crioulos, eles começaram a fazer movimentos pela independência das colônias americanas, como nós vamos ver aí mais para frente. Vocês vão ver como que se deu isso aí, na hora que apareceu dois personagens principais aí da nossa história, tá? O que nos interessa aí nesses movimentos de independência. Então, vamos lá, pessoal, analisar o mapa da América Latina antes da independência. Olha para esse mapa, ok? Todo mundo observando o mapa aí da página 445. Olha só, nós temos lá em cima, né, na parte verde, o vice-reinado da Nova Espanha, é onde se localiza o México. Era chamado de vice-reinado da Nova Espanha. Por que que eles eram chamados de vice-reinos? Porque o reino era a Espanha e as colônias espanholas eram chamadas de vice-reinos. A mais abaixo aí, né, próximo à Colômbia, Equador, nós temos o vice-reinado da Nova Granada, né? Essa região laranjada aí é chamada de Nova Granada. Aí abaixo nós temos o vice-reinado do Peru, de amarelo, né, pegando aí Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, nós temos o vice-reinado do Rio do Prata. Por que que é chamado de vice-reinado do Rio do Prata? Essa região é onde existe uma grande bacia hidrográfica chamada Bacia do Prata, ok? Ou Bacia Platina, que na época de Dom Pedro I seria uma guerra, né, chamada Guerra da Platina, entre Portugal e
entre o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Futuramente, essa guerra aí, depois nós vamos estudar também sobre essa guerra da Cisplatina, nessa região aí, chamada chamada Rio da Prata. Então, olha só, pessoal, tinha a Capitania Geral, né? Capitania Geral de Cuba, lá em cima, onde estão as ilhas, as grandes Antilhas. Olha só, tá a ilha de Cuba lá em cima, Haiti e República Dominicana. De roxinho aí no meio, nós temos na América Central, nós temos aí a Capitania Geral da Guatemala, de onde eram os povos, né, maias. Nós temos aí de rosa, né, onde se localiza a Capitania Geral da Venezuela, e de marrom a Capitania Geral do Chile. São países que permaneceram com esses nomes. Aí o que acontece, gente? Os crioulos e os chapetões, eles formavam, né, a maior elite colonial da época. Então, eles eram os principais, eram aqueles que eram respeitados, tinham cargos, principalmente os chapetões, os cargos altos, né? Então, eles eram a elite, ou seja, a classe proprietária, a classe dominante, tá? E, embora eles não compartilhassem os mesmos privilégios, né? Porque existia muita rivalidade entre eles. Eles formavam a elite, mas eles, ao mesmo tempo, eram rivais. Os chapetões e os crioulos, ok? Então, esses movimentos de independência que surgiram na América Latina, eles foram movimentos liderados pela elite crioula, tá? Pelos crioulos. Então, esses vários movimentos aí de emancipação, de independência, foram liderados aí por eles. E existia um movimento também, né, lá nas Antilhas, só que tem uma diferença, lá nas Antilhas, as lutas pela independência, elas foram lideradas pelos escravizados, aqueles africanos, os povos afrodescendentes que vinham trabalhar nas colônias da América Espanhola, né? Então, olha só, lá naquela parte lá das Pequenas Antilhas, vocês estão vendo aí, lá no meiozinho aí da América Central, localiza lá, por favor, onde está um monte de ilhas, lá em cima da Venezuela. Faz um sinalzinho aqui para mim, que todo mundo achou. Circula isso aí, com lápis. Toda essa parte aí. Circula com lápis toda essa parte. Vou abrir o microfone aqui, que eu quero ouvir se alguém tem alguma coisa para falar, ou se não está ouvindo direitinho. Então, olha só. Vocês vão circular para mim toda essa parte das Antilhas com lápis, ok? E vão escrever aí, Antilhas. O que eram as Antilhas? Olha lá no glossário lá embaixo. Um conjunto de ilhas que pertencem à América Central, né? E esse conjunto de ilhas, ele ficou sob o domínio de ingleses, de franceses, de espanhóis, né? E de holandeses durante o período colonial. Depois vocês vão... O ano passado, vocês estudaram aí sobre o mundo do açúcar e vocês viram que os holandeses, eles comandaram as Antilhas aí, produzindo açúcar aí nessa região. Então, os meninos que foram meus alunos no ano passado sabem onde se localiza as Antilhas, né? É toda essa área aí, ó, ok? Tem que saber, não é possível. Então, toda essa área. E as Antilhas, ela é dividida em pequenas Antilhas e grandes Antilhas. Cuba, por exemplo, olha o tamanho de Cuba. Cuba é uma grande Antilha. Um exemplo de pequena Antilha é Dominica, Santa Lúcia, Antigua e Barbuda, né? Então, essas são pequenas Antilhas. Continuando aí. Até agora, vocês estão compreendendo? Eu quero ver se alguém tem alguma dúvida aí, coloca o dedo na tela, por favor. Falem agora. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Você que está aí deitado dormindo no tapete aqui, água, esse gatinho dormindo no tapete. Tem alguma dúvida, vocês? Até agora não, professora. Que ótimo. Que bom que vocês estejam compreendendo tudo. Não. Então, pessoal, olha só. Eu quero falar para vocês agora a respeito da atividade. Eu tinha até planejado, a partir dessa página agora, 446, sobre os movimentos de independência. Essa página, ela está no meu planejamento de sexta-feira, né? Na aula de história de sexta-feira. Aí, o que acontece? Na sexta-feira, nós vamos falar sobre esse assunto aí,
Só que antes disso, eu deixei uma atividade para vocês que eu queria falar sobre ela. Então, tem um texto falando sobre aquele termo que eu disse a vocês, que são os libertadores da América. Vocês sabem, né? Olha só, a terminologia Libertadores da América é muito ligada ao torneio de futebol continental entre times sul-americanos, ok? Então, esse termo, dentro do futebol, Libertadores da América, ele está ligado ao nome de dois principais, são coadjuvantes assim, da nossa história, né? Eles são protagonistas, na verdade, eles são os protagonistas da nossa história, que é o José de San Martín e o Simão Bolívar, né? Esses dois nomes, José de San Martín e Simão Bolívar, eles faziam parte da elite crioula. E esses nomes, eles foram muito importantes no processo de independência da América Latina. Pessoal, eu não sabia, até o ano passado, né? Eu sempre trabalhei com essa matéria e tudo. Eu não sabia que existia um filme falando sobre Simão Bolívar. Dos principais, né? O Simão Bolívar é o mais famoso. Então, Simão Bolívar foi considerado o herói da independência das colônias latinas, das colônias da América Latina, né? Das colônias espanholas, na verdade. Dom Pedro Dom Pedro aqui no Brasil, né? Ele desejava o mesmo que Simão Bolívar, só que Dom Pedro conseguiu e Simão Bolívar não conseguiu. O que Simão Bolívar queria? Ele queria uma unificação de vários desses vice-reinos, de várias dessas capitanias gerais. E aqui no Brasil, Dom Pedro conseguiu isso, né? País aí da América Latina. Né? O maior país da América Latina é o Brasil. Por quê? Dom Pedro conseguiu manter essa união dentro do país, dentro das capitanias hereditárias, né? Que essas capitanias elas fossem separadas, que elas fossem convertidas em estados, que são os 26 estados que nós temos hoje, mais o Distrito Federal, e Dom Pedro conseguiu manter essa união do país. Simão Bolívar queria a mesma coisa nas colônias espanholas, só que Simão Bolívar não conseguiu manter essa unificação, né? Manter essa união aí entre os países. Tanto é que vocês vão ver o mapa da independência, o mapa, né, da América Espanhola, depois da independência, separadamente. Então, isso justifica o fato de Simão Bolívar só não ter conseguido essa unificação, mas os ideais de liberdade, de igualdade foram mantidos. Pessoal, olha só, eu já recebi um recado aqui, que está faltando 10 minutos para encerrar, então eu vou terminar mais ou menos uns 5 minutos antes, para dar tempo do vídeo converter, porque hoje eu tenho as 4 aulas online seguidas, senão a gente não consegue converter o vídeo. Aí, o que acontece? Na atividade de hoje, eu pedi, né, que vocês fizessem aí uma pesquisa na internet sobre esses libertadores da América, que eram José de San Martín e Simão Bolívar. Tem um filme na Google Play, O Libertador. Deixa eu ver se eu vou falar o nome do filme. Seja no Google Play, tem outro lugar? Tem no YouTube, só que está em inglês. Só que aí, Iago, o que acontece? Eu não sei se tem como mudar a legenda. Eu pesquisei aqui, tem ele no YouTube. Olha só, não tem na Netflix. Tem na Google Play para pagar R$3,90 por aqui, mas tem ele. Deixa eu ver se tem na Amazon. Se vocês quiserem. Na Amazon. Qual o nome? Peraí, deixa eu conferir aqui. É O Libertador. Só um minuto. Parece que tem. Na Amazon? Olha aí, Iago, por favor. Parece que tem o Libertador. Peraí, mas olha lá o que é o filme. Deixa eu olhar aqui, eu também tenho a Amazon, deixa eu ver aqui, peraí. É O Libertador. Qual era o nome mesmo? Isso, é o primeiro, esse aqui, ó, O Libertador. Tá vendo aqui? O Libertador. Essa é a imagem de Simão Bolívar. É esse. Então, quem puder assistir esse filme, vai ser ótimo para fazer essa atividade de hoje, tá? Então, tem aí, se vocês puderem assistir, quem puder assistir em outros, tem também no YouTube, eu até pesquisei.
Mas seria muito interessante vocês assistirem esse filme. E também na Netflix tem uma série. Só que uma série que ninguém vai aguentar assistir de 60 episódios, né, gente? Nossa, Chamado eu Bolívar. maratona. Depois muita coisa, né? Quem Que tiver ela- Netflix... Olha, fica quieto que você assistiu Friends inteiro. É mas só 10 engraçado. temporadas Vocês Fica vão- falando, o negócio tem 10 temporadas e assiste tudo. Pois é, gente, não É. custa nada. São só 60 É só uma coisa do episódios. dia a dia, professor. É Você só não tem nada pra é fazer só- mesmo. é, Vocês é estão de só- quarentena. Episódio a cada dia, 10 episódios a cada dia. Termina em 6 dias. Ah, é doido. Isso, faz esse propósito, tá? Chama Quanto tempo Bolívar, dura tá cada lá na episódio? Netflix. Quanto tempo? Ah, em torno de 50 minutos. Nossa senhora! Gente, Vai é uma durar. série. Easy Professora, peasy. você tem um filme e uma série, professor? É uma série. Por que vocês estão completamente reclamando? visto. Tá maluco? Então, Cada 50 minutos de um episódio? é um filme, professor. Cada episódio é um Então, gente, olha só. Eu vou colocar lá no grupo de Meu vocês só o nome do filme, onde tem, e vou colocar o nome da série também. Quem se interessar em assistir, né? Essa série chamada Bolívar, que só de ver Quem o será que vai? corrido, quem quiser, vale a pena. Pode ir lá assistir o primeiro episódio lá, que vocês não vão conseguir ficar sem assistir o resto, tá? Vamos ver. Então, não temos aula. Eu vou encerrar aqui, porque senão não dá tempo de converter o nosso vídeo, ok? Tchau. E essa aula de hoje vai ser postada Tranquilo. lá no YouTube, beleza? Uhum. Então tá. Valeu. Ok? Até amanhã. Tchau.